E a eleição aqui que João fala já é a segunda vez na carta que ele trata sobre esse assunto. Porque ele trata sobre eleita no verso 1 e agora sobre eleita no versículo 13. A eleição é nada mais, nada menos que escolher. É o ato em que Cristo nos escolhe para a salvação. E essa eleição é um dos meios que Deus aplica a salvação em nossas vidas. A Bíblia apresenta então duas formas de eleição. O apóstolo Paulo trata de eleição de pessoas. Em Romanos 16, verso 13, ele diz que, salvo engano, Rufo é eleito do Senhor. E em 2 Coríntios 8, 19, ele mostra que um irmão cujo louvor no Evangelho era notório em toda a igreja, era eleito no Senhor. E também, além de pessoas, a Bíblia fala da eleição da igreja. Romanos 8, verso 33 está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, aos eleitos que estão no Ponto, na Ásia, na Capadócia, na Bitínia e na Galácia, ou seja, 5 igrejas, ou 5 províncias onde a igreja estava. E Pedro está escrevendo para essas 5 igrejas, mostrando que eles são eleitos em Cristo Jesus. Mateus 24, verso 24, o Senhor Jesus diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. E ele está escrevendo para a igreja, para os discípulos que ali estavam com ele. Mas eu não quero entrar em polêmicas teológicas, aonde nós possivelmente escolhemos a Cristo. E existem versos no qual muitos deduzem isso, Em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você diz, Jesus me chamou, então eu escolhi Jesus. Como também Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, estará salvo tu e tua casa. Então você diz, foi eu que criei em Jesus. Marcos 16, 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Então você diz, foi eu que criei, eu escolhi ser batizado, então por isso eu vou ser salvo. Marcos 1,15 está escrito, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você diz, foi eu que me arrependi, então por isso eu creio no Evangelho e por isso eu sou salvo. Mas aí, queridos, tudo isso é verídico, tudo isso é fato. Porém, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, e nós então chegamos a Ele, o mesmo Jesus nos diz, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, vocês vieram a mim antes de tudo, porque foi eu, Jesus, que lhes escolhi, e não vocês escolheram a mim. Atos 13, verso 48 diz que nós só cremos em Cristo, ou aqueles que creram porque foram destinados ou ordenados à salvação, à vida eterna. Da mesma forma, nós cremos em Cristo porque foi Ele que nos destinou para tal, nos ordenou para tal. Então eu quero concluir, amados, com aquela questão, porque muitos inventam a desculpas, se eu sou eleito, se eu sou predestinado para a salvação, então eu posso viver do jeito que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero, porque eu já sou mesmo, no fim das contas Jesus vai me salvar mesmo, então eu vou fazer o que eu quero, vou viver uma vida desmantelada, desresgrada do Evangelho, mas não é assim
que a Bíblia nos ensina? Se somos eleitos, se somos predestinados para a salvação, a Bíblia então nos apresenta princípios para tal. E temos 3 princípios para afirmarmos que somos eleitos em Deus. Primeiro princípio, perseverança. Mateus 24, verso 13, o Senhor Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Segundo princípio, santidade, santificação. Veja comigo Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Ou seja, meus queridos, não existe eleição sem santificação. É ilusa. Isso é ilusão. Eu só posso ser um eleito de Deus e afirmar isto se eu viver conforme esse versículo aqui. Santo e irrepreensível diante de Deus. E a última marca de um eleito de Deus é a obediência. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. E nós já vamos concluir. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Qual é o terceiro princípio? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você só pode afirmar que é um eleito de Deus se você for obediente a Cristo e aos mandamentos que está na palavra de Deus. Então é isso que as Escrituras nos ensinam. Amém, amados? E na última questão que eu queria destacar é que se nós estamos em Cristo Jesus, nós não vamos se misturar com este mundo. Porque Jesus em João 15, verso 19 diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos elegi. Tem versão que diz: eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se eu fui escolhido por Cristo, eu não vou pactuar com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo me oferece, mas eu vou viver perseverando em Cristo Jesus, vou viver santo para a glória de Deus, eu vou ser obediente aos mandamentos de Cristo, eu não vou compartilhar com as coisas do mundo.